Hoje a minha paciente tá morrendo de frio, né? Queria sair da cama de jeito nenhum. Falei, não, vambora. Tá viva é pra viver. Ela, mas tu é chata. Eu falei assim, sou chata mesmo, vambora. Aí ela tá quietinha no sofá. Hoje ela tá tranquila. Ah, que bom. Ah, ela tá ali quietinha, deitada. Eu falei assim, ah, só Jesus com ela hoje. Não dá nem pra pegar um sol por causa dela, que ela não quer sair. Não quer sair, né? Tá Essa idade quietinha. sente muito frio, né, Fabi? Sente, né? Nossa, ela sente frio demais. Ela sente frio no verão. Ela sente muito frio. E ela tá agasalhada direitinha? Cheia de coberta, menina. Eu já taquei um monte de coberta em cima dela, mesmo assim. O aquecedor tá em cima dela e é assim, e ainda assim, ela tá reclamando de frio. Ei, Falei, Fabrícia, bom dia. Já tá gravando, né? já tá gravando já. Tomara que a voz saia hoje, né? Em Não, nome de Jesus. saiu, tu viu? Tu chegou a assistir Saiu. ontem? Não, eu não assisti ontem, que eu trabalhei ontem o dia inteiro. Então, eu até conferi, depois eu fiquei com medo, falei assim, eu vou conferir, mas saiu todas as vozes, saiu tudo normal. E é do mesmo, e tá na mesma configuração, né? Não mudou a configuração. Eu até olhei Porque para não sair, para não sair a minha voz, teria que vocês não conseguiriam me ouvir, né? Aí sim, mas enfim. Oi? Ontem funcionou, eu ouvi. Então, isso que eu Funcionou, tô falando. Se eu tivesse mexido na configuração, mas eu não mexi na configuração, né? A Ei, Emily, configuração não seja estava a bem-vinda. mesma. Bom dia, Emily. Que bom, conseguiu participar. Deus está sendo Bom bom. dia. Só vou ficar quietinha que eu tô no serviço, tá? Não tem problema, Fica à não. vontade. Depois que você ouve direitinho, fica à vontade, tá? E aí eu Hoje até vai falei ser. assim, eu falei com meu marido, falei, será que eu mexi na configuração? Mas eu fui olhar a configuração, gente, tá igual desde quando a gente começou. Então. Ou a gente pode orar, iniciar orando, porque nesse iniciozinho aqui de Mateus, fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. Mas a gente vai ler para a gente ser fiel à palavra, né? Para a gente não pular nada. E eu acho que, eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com a gente, porque o Senhor que deu a direção desse livro, né? Como Amém. deu de Romanos, e o Senhor vai dar o próximo, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Esse, se a gente quiser seguir, eu acho que não tem problema. Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o Evangelho de Jesus. Eu acho bom, de repente, a gente seguir e depois a gente ver qual livro que o Senhor vai querer, né? Aí a gente só percebe isso, Pri, para a gente ir anotando o que a gente já leu, para a gente não se perder. Mas se a gente lê Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai faltar só João para encontrar Eu estava pensando em Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o Evangelho Então, de aí Jesus. eles já vão encontrar Atos, que Atos acho que é logo depois. Não é isso? Então a gente já vai ter seguido os primeiros livros. É verdade. Aí paramos em Romanos. Aí a gente vê se é Coríntios para seguir ou não. Né? Perfeito, Então eu vou orar, amém? Amém. Amém. Então, quer orar pela gente para iniciar, Priya? Ora tu hoje, Fabi. Eu até oro no final. Tá bom. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, mais uma vez te agradecer por uma manhã na qual, Senhor, a gente pega a tua palavra, Deus, para aprender. Em especial, queremos te louvar pela revelação do teu Espírito. Obrigada, Deus, porque o Senhor trouxe para a gente Mateus. E para a gente é motivo de alegria sabermos, ó Deus, que o Senhor está nos direcionando. Muito obrigada. Fala conosco, traz luz da tua palavra e ensina-nos, Senhor, a aplicar ela, Senhor, no nosso dia a dia. Nos ajuda, Espírito Santo. Te pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Quer começar a ler um pouquinho? Quer ler um pouquinho, Fabrícia?
Quer ler? Fica à vontade. A gente divide aqui, ó. São 25. Então, Pri, lê até o 10, depois a Fabrícia lê até o 17, depois eu leio até o 25, ok? Tá ótimo. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamare e a Pérez e a Zera. E Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Raabe e a Boaz. E Boaz gerou a Ruth e Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, Salomão, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás. Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. Estamos no 11 já. Quer que eu continue? Josias gerou. Não. Pode ir, Fabrícia. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Acho que é Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém. Pode Agora ser? eu vou seguir, pode ser? O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou-se deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque nela é gerada do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado pelo nome Emanuel, traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aqui o escritor ele fala da geração de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus, segundo Mateus, começa com a genealogia de Jesus Cristo, a qual retrata a linhagem ancestral de Jesus pela linhagem paternal de José, segundo o costume judaico. José não era o pai biológico de Jesus, contudo, era o pai legal. Mateus fez assim, a fim de comprovar aos judeus que Jesus era o Messias, esperado que governaria eternamente o povo de Deus.
pois Deus prometera que Messias seria descendente da família de Davi, bem como a de Abraão. Cristo. O termo Cristo quer dizer ungido. É a forma grega do hebraico Messias. Desde o início do seu evangelho, Mateus afirma que Jesus é o ungido de Deus, ungido com o Espírito Santo. Foi ungido como profeta para fazer conhecimento e verdade, como sacerdote para oferecer o supremo sacrifício e expiação das nossas culpas, e como rei para governar e guiar e estabelecer o reino de justiça. Filho de Davi. Mateus comprova que Jesus foi um descendente legal de Davi, levantando a genealogia de José, o qual era da casa de Davi. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, contudo, ele foi formado, registrado como filho de José e, portanto, tornou-se legalmente um descendente de Davi. A genealogia por Lucas mostra a linhagem de Jesus através da antecedentes de Maria, sua mãe, que também era da linhagem davídica. Lucas enfatiza que ele procede da carne. E Maria, portanto, como nós, assim as escrituras dos evangelhos declaram o direito legal, também físico de Jesus no messiado. Agora, Maria, da qual nasceu Jesus, onde fala no versículo 16, ali, né? Uhum. Maria de Maria, qual nasceu Jesus, né? Depois de Jacó gerou e assim vai. José, marido de Maria, qual nasceu Jesus. O nascimento virginal de Jesus é salvaguardado na sua genealogia. Note que a palavra gerou é usada no caso de todos os nomes até chegar José. Aí declaram, a Bíblia muda. Não está escrito que José gerou Jesus, mas sim que José é marido de Maria. Olha que interessante. Mas então, tem uma pequena, não é falha, né? Mas tem um pequeno encontro nisso, porque na verdade Maria, ela é parente de Davi, ela é descendente de Davi também. Em Lucas a gente vai encontrar isso. Ela também é descendente de Davi. Os dois, na verdade, são descendentes de Davi, tanto Maria quanto José. Só que em Mateus ele fala de José, né? E em Lucas fala sobre a descendência de Maria. Mas ele fala aqui que a gente, quando chegar lá em Lucas, vai falar sobre isso. Eu acho que não foi erro, não, Pri. Foi proposital mesmo. É para cumprir as escrituras. Eu fiquei muito na dúvida quando eu li isso. Não. Porque Não. Maria, em Lucas, Maria é a descendente, não José. E em Mateus, a Maria não é a descendente, porque acho que antigamente era considerado só os homens da família, né? As mulheres não eram consideradas. Mas aí Lucas, ele fala que o escritor, ele fala, mesmo a gente lendo Mateus, ele remete lá em Lucas, que ela é. Então, porque esse evangelho se completa, né? Essa é a visão de cada um, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eles se completam, mas é a visão que eles veem e, biblicamente, a história relata isso. Né? Maria, na qual nasceu Jesus. O nascimento virginal de Jesus é salvaguardado na sua genealogia. Note que a palavra gerou é usado no caso de todos os nomes até chegar José. Aí a declaração bíblica muda. Não está escrito que José gerou Jesus, mas sim que José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Aí vamos lá, Jesus. Jesus é a forma grega do hebraico, Yeshua. Josué, que significa o Senhor salva. O termo define a futura missão do Filho de Maria, que é salvar o seu povo dos pecados.
O pecado é o maior inimigo da raça humana, arruinando a vida e a alma da pessoa, através da morte expiatória de Jesus e o poder santificador do Espírito Santo que vem a Jesus e é libertado da culpa e da escravidão do pecado. A Virgem dará à luz. No 23, né, que fala, tanto Mateus como Lucas concordam e declaram inequivocamente que Jesus nasceu de uma mãe virgem, sem a intervenção do Pai humano, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo. A doutrina do nascimento virginal de Jesus muito vem sendo atacada pelos teólogos literais. É inegável, no entanto, que o profeta Isaías vaticinou a vinda de um menino, nascido de uma virgem, que seria chamado Emanuel. Em Isaías 7,14 fala isso. Um termo hebraico que significa Deus conosco. Essa predição foi feita 700 anos antes do nascimento de Cristo. A palavra virgem é traduzida correta da palavra grega paitenos, empregada na Septuaginta em Isaías 7,14. Né? A palavra hebraica significa virgem, empregada por Isaías, designada a uma virgem em idade de casamento e nunca usada no Antigo Testamento para qualquer outra condições de mulher, exceto da virgindade. Daí Isaías, Mateus, Lucas afirmarem a virgindade da mãe de Jesus e de toda a importância do nascimento virginal de Jesus, para que o nosso Redentor pudesse expiar os nossos pecados e assim nos salvar. Ele teria que ser de uma pessoa, tanto Deus como o homem, impecável. O nascimento virginal de Jesus satisfaz a essas duas exigências. A única maneira dele nascer como homem era nascer de uma mulher. A única maneira de ser um homem impecável para ser concebido pelo Espírito Santo. A única maneira dele ser deidade era de Deus como seu pai. Concepção de Jesus. Portanto, não foi por meio naturais, mas sobrenaturais. Daí o santo que tinha de nascer será chamado Filho de Deus. Por isso, Jesus Cristo não é revelado como uma só pessoa divina, como duas naturezas, divina e humana. Por isso, né? Por ter vivido como ser humano, Jesus se compadeceu com as fraquezas do ser humano. Como humano, na escravidão do pecado e do poder de Satanás. Como divino, homem impecável, ele preenche os requisitos como sacrifício pelo pecado de cada um e também como sumo sacerdote para interceder por todos os que nele se aproximam a Deus. Não a conheceu. A expressão até que é chamada a atenção para o fato de que depois do nascimento de Cristo, José e Maria tiveram todo o relacionamento físico comum de um casal. Sabemos que eu ia falar sobre isso. Sabemos que Jesus teve irmãos e irmãs. Aí, em Mateus 12, 46, 47, fala isso. Marcos, Lucas, que ele é por isso que a gente não vê Maria como virgem, até, né? Porque eu acho que há uma contradição aí da Igreja Católica, que ela não vê Maria depois concebendo, tendo filho, né? Que ela foi virgem até conceber Jesus. Depois a Bíblia relata que que José teve intimidade com ela, onde nasceram os irmãos de Jesus. Amém? Amém. E uma coisa que me chama atenção aqui é sobre sonhos.
sobre sonhos, né? O Senhor, ele fala com a gente em sonhos. Amém? Hoje mesmo, essa noite, eu tive um sonho. Eu tive um sonho com uma missionária, até da nossa igreja, né, a Gabi. O Senhor me deu uma revelação com ela em sonho. E Deus é um Deus que fala em sonhos, né? Nós temos que acreditar nisso e confiar nisso. Amém? Amém. Amém. Eu vou só para a sala que eles estão falando aqui, vai interromper. Aí é isso, né? Só para a gente não perder o raciocínio. Então, Deus já me deu sonhos. Inclusive, antes de eu conhecer o Beto, namorar ele, o Senhor me deu um sonho. Não sei se eu já contei para vocês. Com a estrutura dele na igreja. O nosso Deus é um Deus que fala, né, em sonhos. Bobeou, dançou, o pastor Evander fala que o Senhor deu sonhos para a Ângela, né? É muito bonitinho. E ali o Senhor fala com eles, né, em sonhos. E hoje a nossa oração pode ser essa, né? Que a gente ali nós aprendemos sobre a genealogia de Jesus, aprendemos que Jesus falou com José em sonhos, né? E Dona Marlia, tudo bem? Aí é isso, que Jesus ele fala em sonhos, o Senhor ele traz realidade do céu para gente. E ali falou que ele, né? A Bíblia relatou que ele veio, ele nasceu, né? E glória a Deus por isso, porque a palavra do Senhor ela se cumpre, né? A gente vê que Isaías profetizou e se cumpriu, né? Depois a gente vai no decorrer da história e aprendendo de Jesus, né? Que ele é tudo na nossa vida, né? Ele morreu, ele ressuscitou, mas foi necessário nascer e ele nasceu para a glória de Deus, né? E hoje a gente vê que ele nasceu, né? Ele é vivo. Nosso Jesus é vivo. Amém? Vocês querem falar alguma coisa? Não, eu gosto muito de genealogia, apesar de ser uma parte que muita gente não gosta de ler, eu gosto muito de ler, né? Tanto que a genealogia lá quando eu estava estudando a Bíblia, a genealogia de Adão e Eva, né? Até Noé, eu cheguei a escrever para ver quanto tempo viveram. E engraçado, foram só 100 anos de diferença, né? Do último de Enoque, né, até Noé. Foram só mais 100 anos quando Enoque foi tomado por Deus, né? Aí eu gosto, eu não sei por que o povo não gosta de genealogia. Eu sou um bicho curioso, né? Eu gosto de genealogia. Eu gosto, eu não sei. Não lido muito, mas é sempre assim. Nas escolas militares a gente sempre aprendia, né? Fabiana, não sei se lembra da Paulina falando. Porque você sempre tem ali no meio alguma coisa, né? Só tá falando que um gerou, mas sempre dá uma paradinha para contar uma coisa importante, né? Sempre traz o detalhe de alguma vida, de alguém que fez alguma coisa importante. E eu não sei se a Priscila já estudou essa genealogia de Cristo, que eu lembro do estudo da Paulina que ela falou que aqui o Senhor resgatou muitas mulheres, né? Porque você fala muito. Até eu estava percebendo que da minha vida dela, eu não sei, mas algumas mulheres não sei se você não. Raabe mesmo. Raabe foi uma mulher que não era israelita. Ela foi resgatada por Deus, né? Na época de Jesus, sumiu o nome dele para mim, depois de Moisés. Josué, ela foi resgatada por Josué. Ela se casou com um dos soldados de Josué e gerou. Ela passou pela geração, né? E é uma mulher totalmente improvável, né? São mulheres improváveis. Ruth também. Eu lembro que ela fez tudo e falou de todas as mulheres, Tamar, né? O que tinha acontecido com cada uma delas, porque tem muita gente que fala que a Bíblia, essas pessoas com essas vidas assim, esquerdistas, essas coisas que eu falo, essas mulheres que são mais
a Bíblia é machista, só fala dos homens. Machista, Mas só que se você vê... maltrata a mulher, que não dá valor à mulher, né? Mas através Falando do estudo, né? outros opressores, né? E como o Senhor resgatou a história de todas elas aqui, trazendo para a gente, né? Como elas foram, né? Importantes na linhagem de Jesus. Mulheres, a mãe de Salomão, né? Que Davi fez com ela, o que aconteceu. Só que eu estou falando de cada uma delas, isso não é muito bom. Já que você gosta, né? Vamos ver se você pega no que aconteceu com cada um. É muito interessante. Eles seguem a genealogia masculina, mas se você vê todos esses homens, a maioria, muitos deles casaram com mulheres improváveis. E foram marcadas por mães, né? Sim, elas foram a quem gerou esses homens, né? Então, assim, as pessoas, elas são muito machistas. A Bíblia é machista, que não sei o que. Gente, mas a Bíblia é machista, mas o homem não fez o outro sozinho, não. Ele precisou de uma mulher ali. Ele precisou. E, assim, é muito importante. Às vezes a pessoa fala isso, e eu falo assim, gente, é muito importante entender que naquela época o homem, ele é mencionado na Bíblia, mas quem educava as crianças antigamente, principalmente, porque se você vê, não foram todas as gerações as gerações de Jesus Cristo que foram gerações de fartura, que a pessoa podia ir ir para o templo estudar. Então, assim, quem ensinavam essas crianças eram a mãe. A mãe passava o ensinamento, a Bíblia, a Bíblia não, sobre Deus, né? Sobre o que Deus tinha feito com as gerações deles. Então, assim, eu fico muito chateada quando eu ouço isso, porque eu falo assim, gente, a pessoa mais importante foram as mulheres, porque elas educavam. Naquela época não tinha o homem educando. Quem educava os filhos era a mulher. Amém. E apesar de tudo, eles colocam nesses estudos, né, que ela fez, que eu fui aprendendo também, que apesar assim, que a cultura da época realmente não valorizava a mulher, né, a mulher não tinha voz, não tinha testemunha, né, tudo que eles falam da ressurreição de Cristo, eles escolheram uma mulher para ver primeiro, mas que a palavra dela como testemunho não valia de nada. Mas a sociedade até fazia isso, mas Cristo não. Né? Em toda a Bíblia, ele resgatou. E o que importa para a gente é o que o Senhor fazia. Apesar de toda a cultura, ele não seguia aquilo, né? Ele fazia da mulher ser importante. Amém. Aí, as outras pessoas podiam realmente ser machistas, né? Ou ter essa coisa toda, mas... E faz lembrar da mulher samaritana, né? A importância que Jesus dá para as mulheres. Né? Ali naquele poço ali, ele parou, né? Deus marcou um encontro com aquela mulher ali, porque, né, era improvável também, né? Outro dia tá falando, né? Ela até mesmo fala, como o Senhor, sendo judeu, vai falar comigo, né? Sim. A mulher e como veio pedir, né? A não só falar, ainda pedir, né? Foi muito lindo isso. E aqui me marcou, porque eu não sabia disso, sobre José, marido de Maria. Lendo aqui embaixo que trouxe essa atenção para a gente. Vocês já tinham percebido isso na genealogia? Que de José não fala que gerou, fala José, marido de Maria. Sim, essa parte. Só para dizer que essa parte não diz que era filho de José. Porque não é. Aí que já é do Altíssimo, né? Já vem da divindade, né? Do Todo-Poderoso. É muito lindo. Então, eu acho que a gente refletiu bastante, né? Sobre a genealogia, o nascimento de Jesus, a palavra se cumprindo em Isaías, Mateus, falando, né? Aí fala que ele é o Emanuel, né? Ele é luz, né? Tá conosco e falou do sonho, né? É para a gente prestar atenção nos sonhos. Eu creio que o Senhor está falando isso com a gente. Olha, que depois ele pega e fala assim, José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, né? Então, quer dizer, o sonho, ele nos traz direção, o sonho, ele nos traz revelação, e através do sonho, José pôde discernir a vontade do Senhor, né? E ele, o que ele fez? Ele obedeceu. O Senhor já me deu até sonho de ser mandado embora.
Uma vez eu sonhei que o Senhor me mandava embora. Eu tive um sonho que meu patrão me mandava embora. E eu via ele com um colete verde. E aí naquele dia, aí eu peguei mais tarde, né? Aí na 16 de março eu encontrei com ele com colete verde. Eu nunca tinha visto ele com colete verde. Aí vi ele com colete verde. Eu falei, Jesus Cristo, o Senhor vai me mandar embora hoje. Aí eu fui trabalhar e eu falei, Senhor, o que eu faço aqui? E o Senhor me mostrava que ele me mandava embora, mas que eu precisaria ficar mais um tempo ali. Um tempo pequitinho, mas que eu ficaria. Aí quando ele veio falar comigo, ele falou, Fabiana, eu quero conversar com você. Eu falei assim, olha, Felipe, eu quero te falar, o nome dele era Felipe, que o meu Deus é um Deus que não me deixa em surpresa de nada. Eu já sei o que você vai falar. Ele ficou... Eu falei, Aí eu aproveitei e falei de Jesus para ele. Falei, fique em paz, se o Senhor deu um sonho, o Senhor não vai me deixar desamparada, o Senhor está conduzindo tudo, como foi aqui com José. Né? Tem sonhos que não é para vocês perderem a paz, é para saber que o Senhor está no comando. Amém? É para mostrar, eu estou na direção, eu estou coordenando. Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. Ele até falou, se você falar o que eu estou pensando, eu vou me converter. Eu falei, então eu vou falar. Falei, o Senhor me mostrava que você ia me mandar embora e que eu ainda não poderia sair, que eu ainda ficaria mais um tempo. Aí ele ligou para o contador, me contou, ficou em êxtase, que eu já sabia o que ia acontecer. Aí o contador falou, você não pode mandar ela embora porque é mês de dissídio, é necessário ela ficar mais um tempinho. No mês que vem você manda ela embora. Aí eu fiquei mais um mês, depois ele falou, Fabiana, eu não quero mais te mandar embora, não. Mas eu tudo queria, mais que eu queria, porque ele era enrolado com dinheiro, não me pagava direito, enfim, eu estava totalmente desanimada de trabalhar com ele. Aí eu falei, não, Felipe, você vai cumprir aquilo que foi determinado no seu coração, que foi Deus que colocou. E eu vou sair e Deus vai te dar uma outra pessoa para trabalhar. Essa outra pessoa foi até a Bia. A Bia, nossa amiga, foi trabalhar com ele. Olha só, que lindo. E eu segui meu caminho dali. Me passou um mês, o Flávio Stock, meu ex-patrão, me chamou para trabalhar com ele, no qual eu fiquei trabalhando com ele 14 anos. Né? Deus é lindo, Deus é fiel. E Deus não deixa a gente em surpresa de nada. Vamos orar para que o Senhor se revele para a gente em sonhos. Amém? Para que a gente possa discernir a voz do Senhor. Amém? Essa vai ser a nossa oração. Amém, Emily? Vamos orar para isso, tá? O Senhor, Ele revela. E é tão bom ter essa revelação do Senhor, que Deus, Ele é bom todo tempo. Amém? Vamos orar. Vou orar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela palavra, a palavra que traz luz, Deus. Como aprendemos aqui da genealogia de Jesus, aprendemos, Senhor, do sonho, que José teve sonhos do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo hoje. O Senhor é o mesmo que fala, que traz revelação, que traz sonho. Deus, em nome de Jesus, traz sonhos para a gente, sonhos do Senhor. Não nos deixa confundidos. Senhor, como é bom ter revelação do Senhor, porque o Senhor é aquele que traz aquilo que está para acontecer ainda. E isso para a gente, Deus, é um privilégio. É um privilégio estar debaixo do Senhor, estar debaixo de tudo que o Senhor faz. E Deus, a nossa oração é para que o Senhor revele em sonhos aquilo que está no teu coração. Para que possamos, Senhor, estar direcionados pelo Senhor. Para que possamos, Senhor, fazer igual José, obedecer. E, Senhor, nós queremos obedecer a tua voz. Mas para isso, Senhor, precisamos, Deus, da tua direção. E te pedimos, se revela para nós, se revela através de sonhos. No nome de Jesus. Obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada por cada menina aqui, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos despertado a caminharmos na tua revelação, que é a tua palavra. Oh, Deus, traz sede para nós, a cada dia mais, sede do Senhor. Essa é a oração e eu faço no nome de Jesus. E as meninas que não puderam, Senhor, tá aqui. Oh, Deus, que através da gravação elas possam serem alcançadas também por essas palavras, Pai. No nome de Jesus te entregamos
tudo e ser conosco nesse dia. Nos dê um dia de paz e de direção do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meninas, a paz do Senhor. Depois, se alguém tiver algum sonho, compartilha. Porque nós oramos, né? O nosso Deus, ele traz a existência, né? Ele ouve o nosso clamor, né? Meninas, ficam com Que hora Jesus, que ela tá? inicia hoje na intercessão? Amém. Tá? Amém. Eu vou mandar uma mensagem no pessoal para ver se ela vai na É, intercessão a para gente orar Lucia, com ela. a Késia também está passando por um período bem parecido. Ai, se tu puder estar orando pelas duas lá na intercessão também. Vamos orar sim. Késia e Lucia. Eu vou convidar a Lucia aqui em especial. A Tá bom. Késia também, vou falar, mas quem sabe, né? Reforça no grupo, tá? Sim. Fala que hoje nós temos a nossa reunião e a gente está convidando elas para a reunião, tá, Fabrícia? Se sentir desejo de estar lá, 7 horas a nossa reunião. Amém. De Hoje eu 7 tenho a 8h30. Oi? Hoje eu tenho compromisso, mas uma outra vez eu. Então, a próxima vez, ficam à vontade. Eu sei que a Emily mora longe, né? Em Pedro do Rio, mas tá eu dentro. moro longe. Mas um dia você vai estar lá com a gente, Emily, se Deus quiser. Amém. Eu creio E vou numa sim, manhã, pra numa conhecer café da vocês. manhã, a gente vai marcar, tá? Tá. Até amanhã, meninas. Até, tá? Ficam com Deus, tá? Amanhã eu vou fazer de manhã, porque eu tenho cabelo, né, pra gente não se perder. Tá bom. Tá? Beijo, fica com Beijo, Jesus, tchau, tá? tchau. Paz.